pessoal, hoje estou com a Denise Silveira, que é a assessora de imprensa e a nossa documentarista, né, da Ciclovia Musical, e mais recentemente também a mediadora das rodas de conversa. Então, para começar, a gente vai conversar um pouquinho aqui com a Denise, para ela contar pra gente da história dela com a Ciclovia Musical, esses anos todos, desde 2017 que ela está com a gente fazendo os documentários. Então vamos começar pelos documentários, Denise. Conta um pouquinho como que era a sua ideia lá em 2017, sua primeira ciclovia musical. Você ouvia falar, já tinha te convidado para participar de algumas, mas não tinha dado certo, né, por causa de agendas. E de repente você conseguiu e foi para a nossa ciclovia musical lá em Jundiaí. Não, é muito legal, Giane, estar aqui com você, né, e com esse público tão querido da Ciclovia Musical. A Ciclovia Musical, ela não é um cliente, né, é um projeto que faz parte e se mistura com a minha história, né, com a minha história pessoal, né, com a bicicleta. Então, no primeiro documentário, eu não estava lá, eu não estava em Jundiaí, eu trabalhava numa emissora de televisão e eu estava de plantão. E aí nós contratamos, né, videomakers e eles foram fazer, né, a captação desse circuito. E eu fui decupar, né, roteirizar e tal. Então o primeiro filme, ele era um filme mais musical. Mas aí no ano seguinte, em 2018, eu participei pedalando uma bicicleta. Então, foi na região foi no Bom Retiro e Campos Elíseos. Então, já foi um outro filme, porque eu já estava lá dentro do projeto e atendendo também, né, a assessoria de imprensa, que daí comecei a fazer, né, assessoria de imprensa e ao mesmo tempo dirigindo as equipes e atendendo as equipes de televisão. Então eu estava no meio, aí já foi um outro filme, já mais com essa pegada da mobilidade, né. Essa ciclovia aqui ninguém apaga! Foi o documentário que nós ganhamos a menção honrosa. Sim, né? Foi menção honrosa no Mob Filme, que é o festival de filmes de mobilidade e segurança no trânsito, né? E vou apresentar aqui a categoria curta ciclismo. A menção honrosa foi concedida à Ciclovia Musical, de Denise Silveira. Então foi importante esse reconhecimento também de linguagem audiovisual, porque a maioria dos projetos não tem essa visão que a Ciclovia Musical e a Arte Matriz, que você e o Ezer têm, que é a importância de difundir também a linguagem audiovisual. Fica todo mundo só na internet, né, nas redes sociais, e o audiovisual, ele é muito importante para você criar uma linguagem, criar um diálogo, criar uma marca. E até a gente teve a participação do Dimenstein, né? Ele que narrou, participou e narrou esse documentário. Enquanto as bicicletas iam andando, se transformavam num concerto. Mas não era um concerto qualquer. Era um concerto que mostra a ópera do futuro de uma cidade. Daí depois tivemos Itaquera, que daí nós convidamos a Renata, né? Nós fomos juntas no escritório dela fazer o convite. Olha só o estadinho na minha mão, cheia de graxa. Pois é, eu estava ajudando um dos participantes da 4ª edição do Ciclovia Musical aqui em Itaquera. Então daí nós tivemos na Faria Lima, que daí nós convidamos a Escola Internacional de Cinema, né, de Higienópolis, e eles que fizeram a e aí é importante, né, fazer essas parcerias também com estudantes, com pessoas que estão se formando, para que a gente possa também informar. Fazer um filme pedalando e gravando de bicicleta não é fácil, porque não tem tanta mão de obra qualificada, né, e especializada nisso. Então, agora, por exemplo, a gente em Salvador, nós tivemos, né, uma participação da TV Pelourinho, então fizemos
reuniões online com eles, né? Uma formação. No início nem eles acreditavam que eles mesmos poderiam gravar pedalando, e no final deu super certo, e é um filme que ainda vai ser lançado. Eles estão terminando agora de finalizar. Porque a TV Pelourinho é uma TV de jovens, né? Que forma jovens, né, em situação de vulnerabilidade, né, naquela região do Pelourinho e arredores em Salvador, em audiovisual. Largada. E como é que tá essa emoção, Fê? Rapaz, é um desafio pra mim, viu, gente? Mas tô muito feliz, estou me desafiando. A sensação de pedalar e gravar, bora ver o que vai dar, viu? Em 2019, eu fui selecionada com esse trabalho de comunicação da Ciclovia Musical. Então a gente foi levar para o mundo como é essa nossa visão de audiovisual, de comunicação, como lidar com a bicicleta, né? Como lidar com a diversidade e a mobilidade. When we talk about cycling in Brazil, most of the newspapers and TV headlines are from the police news. E depois nós tivemos no Bom Retiro, que foi um desafio, voltando da pandemia, foi 2021, até a gente exigiu o uso de máscara naquela ciclovia, e aquela ciclovia musical, estava aquele momento, será que vai abrir? Porque abria e fechava, e nós pegamos ali, né, um buraquinho, conseguimos fazer, logo depois fechou novamente, mas foi um grande desafio, até para você também fazer as gravações. Sim, numa região também vulnerável. Então teve cenas que foram emocionantes, assim, onde os músicos tocaram para as pessoas em vulnerabilidade daquela região, né, que estão ali na rua, ainda assim, né, a pandemia aumentou essa desigualdade, né? A gente vive num país muito desigual, né? Então, levar essa mensagem de esperança também, né, para todas essas comunidades, e para a gente poder viver a nossa cidade intensamente, né, e poder andar de bicicleta pelos lugares e ouvir música em qualquer lugar, né? Daí a gente teve Salvador, que você falou, e depois Rio de Janeiro. Está num processo. Num processo. Então, o Rio de Janeiro, a gente está finalizando o filme agora, e a gente conseguiu o engajamento dos nossos colaboradores de São Paulo, que foi durante a pandemia que eu encontrei, e gostaria de falar nominalmente, né, que é o LF Oliveira. Então eu pintou um vídeo no Instagram para mim, e eu vi aquele rapaz jovem de skate filmando uma bicicleta que era para um outro documentário, né, feito na periferia. E aí eu mandei mensagem para ele e falei, olha, você ainda não sabe, mas você vai trabalhar comigo. E ele virou um grande parceiro, né? Ele, o LF, veio para o Bom Retiro já, né? O São Veio Miguel. para o Bom Retiro. Ele já veio para o Bom Retiro fazendo esse, a gente chama o follow, né? É quando a gente faz a imagem seguindo o roteiro de baixo. Então você tá essa imagem em movimento. E aí, no início, lá em 2018, a gente fez esse follow dentro do carro, né? Então a gente queria sair de dentro do carro, não usar nenhum meio de transporte com combustível fóssil também nas gravações, né? Então é importante dizer que hoje a gente faz essa gravação totalmente limpa, né, só com bicicleta. E no Rio de Janeiro, que a gente teve que usar, eu tive que acompanhar também as equipes, né? Tinha a equipe da Globo News que fez entrada ao vivo, né? Hoje acontece pela primeira vez, aqui no Rio de Janeiro, o projeto Ciclovia Musical. A ideia é justamente estimular o uso da bicicleta e promover a música clássica instrumental pelas ruas da cidade. Priscila Moraes vai contar pra gente. Essa é a primeira edição do projeto Ciclovia Musical aqui no Rio de Janeiro, depois de 10 anos de existência, já passando por cidades como São Paulo, Jundiaí, Salvador. E aí no bicitaxi eu consegui colocar
o cinegrafista da Globo News e um cinegrafista italiano que colaborou com a gente no filme. E o bicitaxi totalmente elétrico, é uma bicicleta como se fosse um tuk-tuk com os lugares atrás e vai no piloto pedalando, é um pedal assistido, não com acelerador, né? Ele vai pedalando né, para colaborar nesse transporte dos nossos cinegrafistas, né? E o outro destaque é pro nosso Lucas, né, Brancati, que ele é o drone. E essa história tem um bastidor, porque eu fui chamar um outro droner e ele não podia, e ele que indicou o Lucas, e aí eu falei para esse droner, né, que é meu amigo, eu falei assim, olha, você indicou o Lucas, agora o Lucas vai ser para sempre nosso, porque ele totalmente se engajou, e no Rio de Janeiro, pode dar spoiler? Pode. E no Rio de Janeiro, o Lucas saltou de asa delta. Ciclovia Musical, Rio de Janeiro! Então ele também gravou essas imagens e a gente está usando, né, fazendo essa composição, né, da linguagem, porque a gente também precisa explorar as características dos lugares, né? Não é tipo assim, a ciclovia musical chegando num lugar né? Não, é o contrário. A cidade também traz para a ciclovia musical essas características de cada lugar, A né? cidade e os colaboradores E também, os né? colaboradores, Porque o LF, o skate, o Lucas pulou de asa delta, vamos aproveitar, Vamos aproveitar, né? E agora vamos ver aqui em São Paulo o que a gente vai conseguir, né? De Fazer, porque vai São ser Paulo à noite, né? Não, esse vai vai ser de dia, ainda. E Porto Alegre, né? Que é outro desafio também. Porto Alegre eu estou muito animada, porque essas cidades todas são cidades que também têm a ver com a minha história, porque eu morei em todas elas. Morei no Rio, morei em Salvador e eu sou de Porto Alegre, né? Então em Porto Alegre eu já vou um mês antes, já vou ficar lá. Já tô chorando, né? já vou chegar lá um mês antes já para fazer todo esse planejamento, né? E divulgar a assessoria de imprensa também. E daí agora, voltando para São Miguel, falar rapidinho da captação do documentário São Miguel e já emendando com as rodas de conversa, que foi o primeiro projeto onde nós incluímos as rodas de conversa. E são conversas com crianças e adolescentes de escolas públicas da região. Então, em São Miguel, nós fizemos 9 rodas de conversa nas escolas da região, nos CELS, e foi uma experiência bem gratificante, né, para nós. A Denise foi mediadora, ela com o Rafael Paixão, que é trombonista, que também viram parceiros. Os parceiros que vêm a gente não larga mais, né? Eu vou pedir para os meus amigos aqui do quarteto para que eles toquem uma música para vocês ouvirem e aí vocês vão me dizer se vocês conhecem essa música de algum lugar ou não, tá bom? A gente trouxe o Ormus Alves, né, que é um grande fotógrafo e que foi muitos anos da Folha de São Paulo, e ele veio só para gravar as pessoas com deficiência visual, né? Filma aí! É adrenalina! Vamos lá! Aê! Tchau, acredito! E no Rio a gente focou com o Giuseppe Bizzarri bem essa questão também com as pessoas surdas. E aí a ciclovia musical, mais uma vez, né, influenciando toda a minha vida, porque eu comecei depois do Bom Retiro, eu não parei mais de usar bicicleta dentro da cidade. E tem outros participantes também, né, que relatam isso pra gente, que através da ciclovia musical perceberam que poderiam usar a bicicleta, né, começando em pequenos trajetos até trajetos maiores, né. E aí eu comecei a aprender Libras agora, por causa da ciclovia musical, né, para eu poder interagir e não depender do intérprete para fazer as entrevistas, né. É um instrumento bem antigo, né? Ele vai tocar um pouquinho para vocês sentirem o som, a vibração. Agora sim.
assessoria de imprensa, né? A Denise começou como documentarista, nós já nos conhecíamos, já fazia tempo, e daí a pessoa que fazia assessoria pra gente, a Cleide Nascimento, uma querida, ela falou, ai, não posso, tô me aposentando. E a Cleide era ótima. Nossa, né? Queridíssima. Daí daí ela passou os nomes de alguns assessores e naquele dia a gente tinha reunião, né, para pensar no documentário da Barra Funda. E daí eu comentei com a Denise, a Cleide não vai poder. Você tem alguma indicação? Eu sou eu. Você faz? Não, para a ciclovia musical eu faço, porque o que é, assim, a assessoria de imprensa, muitas vezes ela é mal compreendida pelo público que não entende de comunicação, né? Então, assim, não é porque você é amigo de um jornalista de um veículo, ou no caso eu que trabalhei mais de 30 anos em todas as redações de televisão, não é porque eu conheço as pessoas que vai sair uma matéria, né? A gente precisa chamar a atenção e a curiosidade e provar que a matéria é possível, que ela vai para o ar e ela vai ter, aquela equipe vai ter condições de gravar a matéria e conseguir colocar no ar, porque não é porque gravou que vai para o ar também, né? Uhum. Tem essa questão, tem vários fatores também aí internos de cada jornal, né? E aí eu pensei, não, para a ciclovia musical eu posso fazer, porque como eu tenho todo esse domínio do tema e consigo pensar não simplesmente como uma assessora de imprensa que vai escrever um release e distribuir para os pauteiros, mas pensar no que aquilo tem um gancho que vai ter uma mensagem positiva e que vai interessar aquele jornal fazer a matéria, porque também não dá para vender igual para todo mundo. Tem um jornal tem uma característica, outro jornal tem outro tempo, né? E foi assim que a gente conseguiu dar uma alavancada também na cobertura das TVs e com matéria inclusive no Jornal Nacional. E no Dia Mundial Sem Carro, os moradores da maior cidade do país tiveram um motivo a mais para fugir do congestionamento e usar a bicicleta. Sábado, Dia Mundial Sem Carro. Quem não ouviu o apelo para deixar o carro em casa, perdeu uma oportunidade de circular de bicicleta aqui pela Zona Leste de São Paulo e ainda ouvir boa música. Para te mostrar um projeto que reúne música clássica e ciclismo, que tomou as ruas da região central de São Paulo. Pois é, um respiro, né, de cultura e lazer para os que encararam acordar cedo em pleno domingo. Fim de semana, tempo firme, bicicleta e muita música. Eu vou mostrar agora o projeto Ciclovia Musical, que foi retornado depois de 2 anos. A gente vai ver agora na reportagem do Thiago Prudente. Que legal. A ciclovia musical é uma junção, né, de música com esporte. Esta é a nossa 8ª edição da ciclovia musical. Tchau, turma. Valeu. Tchau, tchau. Valeu mais uma vez. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau. Obrigada. Um passeio hoje em São Paulo uniu música e bike. Durante o percurso, os ciclistas pararam para relaxar e protestar contra a violência no trânsito, que não para de crescer. Eles querem que a convivência entre bikes e carros funcione em harmonia, assim como uma orquestra. Então, quer dizer, a ciclovia musical realmente chegou com a sua marca, né? Hoje ela é uma marca, ela é conhecida. Além do Ézer e da Giane terem essa visão, né, de inovadora e empreendedora de um projeto que nasceu assim, tipo, na Barra Funda, literalmente para o mundo, porque ano passado a Giane estava na Eslovênia mostrando a ciclovia musical para os mais importantes ativistas globais e autoridades e governança, né? Então é isso, pessoal. Hoje nós conversamos com a Denise Silveira, nossa assessora de imprensa, documentarista, mediadora, que
tem muita coisa ainda para mostrar pra gente nos próximos anos. Mas super obrigada, Denise. Obrigada pela sua colaboração, pela sua amizade, pelo seu empenho. Veste a camisa, Ciclovia Musical é nossa, né? Isso mesmo, com certeza. Então, obrigada. Obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Beijo. Tchau. Tchau, beijo.